Comemorações de 46 anos do PT em Salvador, o presidente Lula afirmou que neste ano não terá mais, abre aspas, Lulinha, paz e amor, fecha aspas. Para o presidente, 2026 será um ano de guerra por causa das eleições. Vamos ouvir o que disse o presidente. Alguém deu uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Vou dar um tempo para você respirar, Felipe. Enquanto isso, eu vou ler a matéria que está aqui no portal Metrópolis das eleições 2026, contando justamente sobre essa fala do presidente Lula em Salvador. Aliás, deste evento específico, tem várias falas do presidente Lula. Essa é apenas uma delas, que ele fala que não vai ter mais Lulinha, paz e amor. Está aqui a foto dele com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, apesar de antes dizer que não estava afim e que não tinha aí as suas pretensões para ser vice, quer sim continuar a ser vice-presidente da República. E tá aí, ó, em Salvador, durante o aniversário do PT, o presidente Lula afirmou no sábado que não vai ter mais Lulinha, paz e amor. Para o petista vai ser um ano de guerra. Tá aí, vocês já viram da boca dele, eu não preciso mais ler o que ele disse, mas pouco antes, Lula afirmou que vai construir um discurso político, mas que ainda não está pronto. Vamos ter de construir porque é uma guerra política, foi o que comentou. Ainda no discurso, o presidente fez questão de reafirmar a soberania do Brasil e acrescentou que o país não vai aceitar ter dono nem será colonizado. Aí ele disse mais: vai dar PT se entendermos que todas as coisas boas que fizemos não serão suficientes. Não é isso que vai ganhar, não se iluda. O que vai ganhar é nossa narrativa política. Nós temos de dizer em alto e bom som para quem quiser ouvir: o nosso país é soberano. Queremos trabalhar com todo mundo, mas não queremos ser donos, nem queremos ser colonizados. Aí aqui a matéria conta um pouquinho sobre o evento, que foi aniversário do PT, que comemorou 46 anos de fundação. Ao longo de 3 dias, o partido promoveu debates, houve uma festa, né? Houve aí conversas sobre estratégicas na América Latina, reuniu militantes, parlamentares e ministros do governo. Na quinta, na sexta-feira, o encontro ocupou andares do Hotel Fiesta, em Itaigara. No sábado, as últimas atividades, com a presença do presidente Lula, aconteceu lá no Trapiche Barnabé, casa de eventos histórica, no bairro Comércio. Tá aí, depois a gente ainda viu ensaio da escola de samba com a participação da primeira-dama Janja. A gente tem, neste ano, escola de samba com o enredo do presidente Lula, uma coisa para a gente falar também, viu, Felipe? Em ano eleitoral, escola de samba com o enredo do presidente Lula. Aí vem aquela velha frase que vale a pena citar, que diz o seguinte: e se fosse o Bolsonaro, hein? Em ano eleitoral, com enredo de escola de samba com seu nome. E se fosse o Bolsonaro em ano eleitoral, gastando aí mais de 100 mil reais com influencers para divulgar o trabalho do presidente Lula, do governo, e se fosse o Bolsonaro, ou se fosse qualquer outro presidente da República? Será que é ano mesmo de gastar dinheiro com isso? Ah, mas o presidente precisa mesmo divulgar o seu trabalho. Sim, 100 mil reais com influencers, ok. Mas a gente viu hoje uma divulgação de livros. Ontem teve discurso, né, do ministro Camilo Santana, do Ministério da Educação, sobre educação no geral, né, fazendo ali um panorama da educação no país. E hoje a gente viu a notícia de que os livros em braille no país não foram divulgados, não foram entregues nas escolas públicas. Em um ano que as libras foram tidas e promovidas como um patrimônio universal. Então, está tendo aí uma divergência de entendimento do presidente Lula num ano eleitoral. E se fosse outro presidente, Felipe? Neila, o Lula, no discurso dele, ele anteveu exatamente o que você colocar aqui, né, que tudo é questão não de projeto político, é questão de narrativas, né?
Então, o que interessa é muito mais narrativas e menos entrega. Porque quando você vê a entrega do governo, especialmente o Ministério da Educação, que é o principal ministério, com um dos maiores orçamentos do governo federal, né, você vê que ficou muito aquém, né, do necessário e do fundamental. E o Lula está pensando, né, no meu modo de ver, de um jeito completamente errado e equivocado. Né? Claro, né, que a polarização, infelizmente, leva a gente a travar guerras, né, a causar conflitos, né, entre pessoas, né, segregar a pessoa. Mas o Lula, eu acho que tinha que passar um pouco dessa questão. Né? O Lula ele foi eleito presidente do Brasil, né, e ele governa para todos os brasileiros. Né? Então ele tinha, na minha opinião, que buscar a pacificação social. Né? A sociedade brasileira está cansada de brigar. Né? As famílias estão cansadas de, na ceia de Natal, ter briga entre tio e sobrinho, entre familiares por conta de política. A sociedade está cansada desse conflito, está cansada do nós contra eles, do Nordeste contra o Sudeste. Está na hora do Lula começar a usar, né, o seu papel de presidente do Brasil, né, um político relevante. Né, não dá para você achar que o Lula é irrelevante, pelo contrário. Né, é um dos principais políticos do Brasil, né, usar esse papel para tentar pacificar o Brasil. Né. E quando eu vejo ele falando que o tempo de Julinha Paz e Amor acabou, que nessa eleição será guerra, né, eu fico cansado, Mila. Eu fico cansado, porque eu estou vendo que o Lula vai para o caminho, mesmo caminho de 2018, é um caminho de 2022, que é realmente dividir a sociedade, né? Realmente ir para o tensionamento, realmente ir para a guerra, segundo ele. Né? Não, não, vamos aumentar um pouco o nível, né, da campanha política, né? Vamos aumentar um pouco o nível de projetos políticos no Brasil. Né? Vamos discutir projeto, vamos deixar que a sociedade escolha o melhor projeto de país, né? E não fique só refém de narrativas políticas. Né? Então, eu acho Neila, que o Lula deveria ir para um caminho diferente do caminho que ele está indo aí. Né? E você colocou um ponto interessante aí, né? Sem sombra de dúvida, se o Bolsonaro tivesse feito, né, ou melhor, se uma escola de samba tivesse feito um enredo favorável ao Bolsonaro em ano eleitoral de 2022, com toda certeza as instituições não seriam condizentes a ele não, como está sendo com o Lula, não. Né? Haja vista que em 2022, é bom lembrar, que teve um documentário sobre o Bolsonaro que foi impedido de atuar, né, em período eleitoral. Né? Ou seja, as instituições são muito mais amenas, né, com o Lula e com o PT do que foram com o Bolsonaro. Não dá para a gente negar isso, não. Né? Em ano eleitoral, as escolas de samba faziam um samba enredo sobre Lula. Né? Eu nem sei o que pensar nisso, sendo bem sincero, nem sei o que pensar sobre isso, né? Mas realmente cria dúvidas. Né? Ano eleitoral faz sentido uma escola de samba fazer um tema sobre Lula, não daria para esperar as eleições passarem para fazer uma homenagem ao presidente Lula, né? Tem que ser ano eleitoral. Então você vê que, infelizmente, tem muitas coisas que não tem resposta, né? Infelizmente. Mas me preocupa muito, Neila, essa postura do Lula de falar que vai ser guerra, né? De querer polarizar ainda mais o pleito eleitoral e querer dividir ainda mais a sociedade que está cansada de briga, de conflito e de confusão. Você tocou num ponto interessante, Felipe. O presidente Lula está instigando as pessoas. Ele vem, nos últimos tempos, instigando os eleitores em vários âmbitos, em várias frentes. Neste final de semana também ele falou sobre os evangélicos, né, de uma forma muito grossa, assim, muito insistente e muito afirmativa inclusive sobre os evangélicos. Inclusive foi pauta aí para a direita comentar também esse assunto, né? Ele que vem agora insistentemente falando sobre os evangélicos, uma ala que ele não tinha ainda essa visão, mas agora está batendo na tecla dos evangélicos e vem criando uma tensão também sobre essa ala religiosa, criando uma tensão também agora com esse discurso aí de guerra, de que vai ser uma guerra. Também com essa questão aí dos influencers, 100 mil reais, eu falei 100 mil reais para influencers, não, 100 mil reais é o salário de cada influencer, tá? Não é 100 mil reais para influencers no geral, não, é por influencer, só para vocês terem uma ideia. E para dar nome aos bois, o enredo da escola de samba é da Acadêmicos de Niterói, em 2026. Estreante do grupo especial vai falar sobre o presidente da República. A Acadêmicos de Niterói vai abrir o grupo especial deste ano. É a primeira escola do domingo. Então tá aí para vocês, em ano eleitoral, um enredo
do presidente da República. Não é interessante? É interessante para ele, né? Em ano eleitoral. Aí você vê que a disputa eleitoral já começa desigual, né? Em ano eleitoral, o Lula já vai ter espaço na mídia, vai ter espaço No carnaval. no carnaval, né? E vai ficar falando nesse enredo durante muito tempo. Né? Então, realmente, você vê que tem um certo desnível, desequilíbrio na questão toda, né? E mais do que isso, né? Escola de samba, né, recebe muito dinheiro, verba pública para fazer carnaval. Né? Ou seja, a verba pública das escolas de samba estão beneficiando um candidato. Faz sentido isso em ano eleitoral? Faz sentido isso numa democracia que você quer dar armas iguais para os candidatos poderem disputar as eleições? Né? No meu modo de ver, não faz nenhum sentido. Não faz, não. Bom, mudando de assunto e mudando